Fala, galera tricolor! Eu sou o Carmo, estamos aqui para o pré-jogo de Fluminense e Santos, ou melhor, Santos e Fluminense, pela 37ª rodada do Brasileiro. Estou aqui com o Léo Duarte. E aí, Léo, tudo Fala aí, tranquilo? galera. Boa torcida tricolor, tudo bom? Vamos para mais um pré-jogo aqui, né? Iniciando o pré-jogo aqui com meu amigo Gabriel Carmo. Vamos falar um pouquinho sobre o confronto de amanhã, falar um pouco de como o Fluminense vem aí nesse Campeonato Brasileiro surpreendentemente, né? Comentar o que pode, os pontos críticos do Fluminense amanhã, que a gente pode ter que ter cuidado, as fraquezas do Santos. E é isso, vamos começar aqui para a gente dar continuidade no bate-papo. Diz aí pra gente. Rapaz, amanhã é um jogo complicado. O Fluminense atualmente está na quinta posição com 60 pontos. O Santos está em oitavo com 53 pontos. E o Santos deu uma pequena embalada, né? Ganhou do Corinthians na última rodada. E o Fluminense também vem bem embalado com as vitórias em sequência da turma do Marcão, junto com a galera de Xerém. Ah, É um jogo complicado, mas é vencível. A única surpresa que a gente teve agora no noticiário, agora há pouco, foi com relação a relação, né, do Soteldo. O Soteldo foi relacionado, a gente não imaginava isso, e ele foi relacionado para o jogo e é um jogador importante para o Santos, um reforço para eles lá. E você, Léo, o que tu acha desse jogo? Dá para vencer? Um jogo complicado? eu vejo como um jogo totalmente, não digo complicado assim, é complicado porque tem jogadores do Santos bem qualificados, né? Com o Marinho Soteldo, que você falou que foi relacionado aí para o jogo, mas assim, por um lado eu vejo o Fluminense bem engrenado para essa partida, é uma sequência bem considerável de vitórias e empate, né? E, assim, eu vejo um Santos meio lá, meio cá, apesar de ter ganhado o confronto do último clássico aí. A gente pode puxar, por exemplo, um jogo recente na Vila Belmiro, um jogo entre Santos e Goiás. Num jogo que parecia completamente ganho para o Santos, uma virada totalmente inexplicável para o time do Goiás, que está brigando lá na parte de baixo entre a zona de rebaixamento. Então, assim, é, Santos tem seus jogadores que podem se colocar medo entre aspas, para o Fluminense. Porém, eu acho que o Fluminense consegue jogar da maneira que vem jogando, consegue um bom resultado aí, tranquilo, dentro da Vila Belmiro. Haja vista, como eu falei, do resultado do Goiás. E se o Goiás, que é o Goiás, conseguiu uma vitória dessa, o Fluminense que está mantendo a batida lá em cima, acho que consegue tranquilamente, entendeu? O Rafael Moura naquele jogo, pô, arrebentou, né? Fez um golaço de Porra, aquele gol cobertura. de cobertura foi sensacional. Foi E, um ponto, foi meio que um ponto fora da curva para o Goiás. Talvez tenha sido a melhor partida deles. A gente até ficou com medo, né? Porque na rodada seguinte eles exatamente, iriam jogar contra a gente e o Fluminense exatamente. O Fluminense veio, arrebentou no primeiro sacou tempo. 3-0 com até o gol do estreante Martinelli, né? E, Isso. cara, falando um pouco sobre, aproveitando o gancho aí, falando um pouco dos jogadores, o Marinho e o Soteldo, né? Isso. É, os dois jogadores de beirada de campo, pega os nossos dois laterais aí, o Calegari que vem jogando absurdamente bem, teve sua falha aí no último jogo contra o Ceará com dois pênaltis, né? Os dois pênaltis, pênalti duplo, né? Pô, aquilo ali não tinha como o juiz não marcar. Mas assim, o É. Calegari vem jogando absurdamente bem, não vem sentindo o peso de ter subido essa temporada para os profissionais. No clássico contra o Flamengo, colocou o Bruno Henrique no bolso. O Bruno Henrique que veio, É. fez uma temporada de 2019 Muito absurda. boa, né? Então, pro lado lá da nossa lateral direito do confronto entre Calegari e Soteldo, acho que a gente não deve ter problemas. O Calegari acredito que dá conta de sobra para cima do Soteldo. E brincando assim, fazendo a brincadeira, os dois são do mesmo tamanho, então É, não tem essa é disparidade o, de disputa é aérea o de bola, os dois ali vão se picar ali, entendeu?
É o confronto de pequenininhos ali pela faixa lateral do campo. Mas eu confio no nosso lateral que tá jogando demais ali. Para jogar com o Soteldo ali, melhor dizendo, contra o Soteldo, ele tem que estar bem ligado. E é bom que o Calegari, ele é um cara de explosão, né? Aham. Ele geralmente marca em cima, né? Como você falou contra o Bruno Henrique, ele estava em cima em toda jogada. O Bruno Henrique Exatamente. não conseguiu se criar, né? E com o Soteldo, talvez, se o Soteldo jogar, né, mesmo, talvez ele tenha essa condição boa, né, de marcar bem o Soteldo pela velocidade, pela mesma estatura, uma passada igual. Então, assim, talvez dê certo. O Calegari tem que ter um pouco de cuidado, né? Apesar de ser bom jogador para cima do Soteldo, ele tem que ter um pouco de cuidado, por quê? No jogo passado ele cometeu o pênalti contra o Ceará, ele deu um rapa no Vinícius porque entrou de primeira. Ele não É, costuma fazer isso, mas às vezes acontece. Então, assim, o Soteldo é um cara que vai sempre no fundo e sempre corta para trás e cisca exatamente. para cá para fazer o cruzamento. Todos os jogos do Santos, o Soteldo busca o fundo, puxa para trás, ou então ele joga para dentro da área, corta para fazer o cruzamento. Então, assim, o Calegari tem que ter um pouco de atenção nessa questão ali de. Lá na ponta da bandeirinha não tem problema, mas assim, ele ficar ligado nessa questão quando o Soteldo puxar para dentro da área e não ter dar um mole de dar o rapa no Soteldo ali, porque ele chama esse pênalti. O bom é assim que o Santos não tem aquele jogador fixo, né, na área. O time do É, Santos roda muito ali, né? Então, geralmente, quando ele corta para trás, ele nunca busca um cruzamento, até porque nossa dupla de zaga tá bem, né? Nosso miolo de ali zaga, né? tá O Lucas sensacional. Claro e o Nino, né? E o que você falou E do Santos, o Santos, ele não tem um centroavante fixo. Você pode ver que ele toda hora está trocando entre o Caio Jorge, entre o Marco Leonardo e o pessoal aí. Não tem aquele cara de área para que o Soteldo possa buscar para fazer o cruzamento. o Marinho vindo por dentro, né? Geralmente, né? Isso mesmo. Tentando bater e tudo. E, Léo, a gente vai contar também com o retorno do Fred. Você escalaria o Fred como titular nesse jogo fora de casa, o John Kennedy fazendo boas partidas? Qual a sua opinião com relação a essa situação? Assim, lógico que a gente tem que. A velocidade é muito importante para o nosso time, é porque a gente conta com uma idade média ali. Está mesclado agora, mas relativamente a nossa idade média ali dos jogadores eram de 30 anos por aí. Então, assim, lógico que a velocidade é bem importante, mas a experiência conta muito, né, cara? O Fred, querendo ou não fazendo gols, como a gente espera dele, mas assim, Fred dentro de campo tem demonstrado um Ele tem, capitão ele tem nato. sido, ele tem sido, Léo, um jogador assim que tem buscado hoje em dia muito mais servir os Exatamente. jogadores. Ele sai da área, recebe, Exatamente. levanta a cabeça, procura a Parece- melhor jogada do que um definidor, aquele definidor ali do período 2011, 2012, que talvez tenha sido o auge do Fred no Fluminense. Ele não existe mais, entendeu? Ele não é mais aquele Fred que joga por uma bola, até porque o time da Unimed era muito bom, né? O time da Unimed botava o Fred toda hora na cara do gol. Então, não era nenhuma bola, eram várias bolas e ele botava para dentro. Hoje em dia, o nosso time é um bom time, é um time assim, de meninos, um time de operários, que conta com o Nenê, né? Que talvez seja o jogador ali com umas maiores características, né? De você colocar uma bola ali enfiada e tudo mais, mas o repertório diminuiu um pouco de jogada com relação àquele período. Então ele vem buscar muito mais o jogo agora, né? Exatamente. Como você falou aí na época lá, 2012, essa a época da Unimed, né? A gente pode pegar e fazer a comparação. O time do Fluminense tinha os pontos muito velozes. Rafael Sobis naquela época voando e era sempre É. buscando o Fred na área. Era sempre jogadas de fundo na época, seja com Carlinhos, com Jean, era sempre jogada de fundo buscando o Fred dentro da área. O Fred não tinha essa obrigação de sair da área, voltar para buscar o jogo. Era ele ficar lá, brigando, que a bola ia chegar nele. Agora, nesse papel do Fred nesse Fluminense, ele joga mais isolado, porque os nossos pontos ele viram meia, né? Em determinado É. momento do jogo ele Isso recua. quando não viram marcadores de lateral, né? Tanto o Exatamente. Luca quanto o Luiz Henrique. Aí quando surge o contra-ataque, os caras estão no campo É, do time.
Pô, do nosso time. No jogo contra o Bahia, o Luca tava marcando. Teve um lance que o Luca foi marcar lá na bandeirinha, o lateral do Bahia lá. Então, assim. Ele sai, contra o Bahia, ele sai extenuado, ele sai já cansado. Tu vê que no segundo tempo o jogo do Luca, que não é o excelente jogador, para mim não é nem um bom jogador, é um jogador mediano, mas cansado, aí sim que o jogo dele não flui, entendeu? Os dois, né? Tá muito lateral, né? Os dois. Luiz Henrique não, Luiz Henrique, eu conheço muito tricolor que fica muito irritado com ele, né? Por segurar muita bola e tal, mas eu acho que ele tem um bom drible, só falta ele concentrar um pouquinho com relação ao último passe dele. Contra o Ceará, várias vezes ele limpava a jogada e quando ia procurar o Nenê ou ia procurar o John Kennedy correndo, fazendo facão, era sempre o passe errado. Mas isso aí é natural, ele vai aos poucos adquirindo uma confiança, né, e vai acertar esse último passe. Eu acho que o Luiz Henrique ele deveria procurar amadurecer um pouco mais rápido nesse time do Fluminense, assim como quem entrou, como Calegari, Martinelli. Os caras parece que já nasceram prontos para jogar ali naquele time ali do Fluminense. O Luiz Henrique, ele tá no altos e baixos, faz uma partida muito boa, faz uma partida mediana, uma partida ruim. Lógico que é um garoto, ele vai oscilar, mas assim, eu acho que tem horas que ele peca na decisão errada. Às vezes uma jogada que ele tem que dar um passe soltar mais rápido, ele segura. Ou então ele tenta fazer um drible em velocidade, tropeça, às vezes cai, perde a bola e já no contra-ataque. Então, assim. Tem muita perna, né? Exatamente. Cheio de perna, como diria o jargão popular, né? Lógico. Ele como eu falei, ele é um garoto excelente. Pelo estilo de jogo dele, a gente já pode perceber. Só resta ele amadurecer um pouco mais para que não fique nesse negócio de. Ele não chega nem a ficar tanto tempo no jogo. Ele joga no primeiro tempo, às vezes no segundo tempo sai. Então, assim, ele se amadurecendo um pouco mais, talvez ele consiga completar os 90 minutos em campo, participando bem ativamente no time do Fluminense, entendeu? Isso. Inclusive, Léo, eu estava pensando, você está comentando sobre aqueles jogadores na época da Unimed que serviam, né? O Fred jogando pela ponta. Eu acho que o Fluminense necessita muito desse tipo de jogador para Libertadores. Que às vezes, às vezes, não, na maioria das vezes, né? Nesses confrontos agora da primeira fase, a gente vai pegar muito time retraído. Muito time ali atrás, jogando por uma bola. E o Fluminense hoje não tem esse jogador do 1 contra 1, entendeu? E esse tipo de jogador é fundamental, até pelo Fred, né? Até para o Fred conseguir jogar. De repente está um jogo complicado, você tem que começar a cruzar a bola na área. E, porra, jogar a bola na área, da intermediária, facilita muito para a zaga, que está vindo de frente, né? O ideal é o cara fazer a jogada, cortar, cruzar, aí pro Fred fica mais fácil para fazer um pivô, para cabecear, enfim. Eu acho que falta esse tipo de jogador. O que você acha? Eu também acho que realmente falta um jogador de velocidade ali para ajudar o Fred. E nessa questão, como eu falei, cara, o estilo de jogo do Fluminense com o Fred muda, porque o Fred ele fica só ele lá na frente. Chega uma hora que a mim me dá uma raiva de ver o Fred sozinho lá correndo à beira dos seus 40, à beira dos seus 40 anos. E assim, Libertadores é muita catimba esse negócio. Os caras são muito quizumbeiro. Então, assim, o estilo de jogo que não sei, pode até que dê certo. O Fred parado lá na frente, só que o Fred se irrita, cara. Chega um determinado ponto que a gente vê no jogo que o Fred começa a ficar bravo porque ele tem que brigar com dois zagueiros. Isso talvez na Libertadores a gente tem que ficar de olho porque pode complicar. Porque nessa questão do Fred ele brigar com o juiz é amarelo, outro amarelo, e aí pode vir a desfalcar. Talvez essa questão que você falou do jogador em velocidade tira um pouco desse peso ali do Fred ter que ele sozinho brigar ali naquele ataque, entendeu? Ele sobe na bola, escora pro cara pro lado e o cara briga ali por ele. Talvez tira esse nervosismo um pouco dele na questão dele ficar isolado lá na frente, entendeu? E é claro assim que o Marcão ele não vai mexer no time, ele vai colocar o Fred no lugar do John Kennedy, né? É bem possível isso. Vai continuar jogando com os pontas. Mas você acredita que no futuro a gente consiga utilizar um ataque com Fred e John Kennedy?
utilizando os nossos dois melhores atacantes, ou você não vê a característica do John Kennedy como essa que a gente está apontando, né? Como aquele jogador que é do 1 contra 1, que faz o cruzamento, busca a jogada com o Fred? Não, eu acredito que seja possível sim. O John Kennedy faria esse papel que a gente está comentando agora, de um jogador de velocidade, como um garoto novo. E aí o John Kennedy ajudaria nessa questão da marcação lá no ataque e municiaria o Fred numa jogada de pivô, então numa jogada que ele vai ao fundo e toca para trás para o Fred. Eu acredito que dê para jogar, cara. Agora a questão é quem sair desse time do Fluminense agora que encaixou, entendeu? Nenê. Eu acho que o Nenê não, mas eu acho assim que o único que talvez esteja na berlinda, por mais que o time jogue, não é implicância minha não, o time está jogando bem e tudo, mas ele não me convence é o Luca. Até o Luiz Henrique eu consigo ter mais paciência, porque é um menino novo, e você vê alguns predicados nele, né? Mas o Luca eu não consigo ver um jogador ali. Ele passou por tudo quanto é clube, sempre com aquele mesmo futebol, jogou razoavelmente bem no Corinthians, quando era novo ainda, fez o Fluminense naquelas contratações que ninguém consegue entender. Ele está ali porque o time encaixou, mas eu ainda acho que, por exemplo, quando começar a temporada, mesmo de 21, eu acho que a tendência é alguém pegar a vaga dele, entendeu? Não, sim, com certeza. Mas treinamentos, porque a tendência é isso. Quando virar a temporada, apesar de ser um espaço curto, a tendência é sempre um jogador cair, isso é normal, entendeu? Eu acredito que o Fluminense tem uma mini férias, porque o Carioca, a primeira rodada do Carioca foi transposta para uma semana na frente. Mas, assim, a tendência eu acho que é ele perder. Eu tiraria ele, entendeu? Eu não entendi muito bem, na verdade, para ser sincero, eu não entendi muito bem o Luca como ponta. Porque eu sempre vi o Luca jogando pelo Corinthians, pelo Bahia, sempre como centroavante, aquele atacante ali. Agora, sim, é surpresa ver ele no time do Fluminense como ponta, porque, como eu falei, é totalmente diferente do que eu vi o Lucas jogar. Ele chegou até a fazer uns gols pelo Bahia, ele fez uma temporada razoavelmente boa e foi lá para fora. Então, assim, a tendência é realmente ele cair. Eu acredito que ele só está ali nessa posição agora por experiência, né? Por bagagem, porque sim, também não adianta jogar a garotada toda e deixar vamos embora, porque uma hora vai pesar. Então, tá mesclando, tá entrando a garotada, entrou o Martinelli, o Calegari, o Luiz Henrique, o John Kennedy está entrando, só que a tendência é realmente o Luca cair em 2021, até porque a gente tem jogadores com qualidade na base para assumir o lugar dele ali tranquilamente, entendeu? E Léo, você sente saudade do Dodge? Com esse futebol do Martinelli aí? Nenhuma. O garoto joga de terno absurdamente bem, não sente o peso do jogo, parece que tem 30 anos de carreira, é uma excelente surpresa nesse time do Fluminense, que vira e mexe acontece, né? Às vezes no time do Fluminense, às vezes nesse bolo aí que a gente perde jogadores importantes, assume jogadores que a gente acaba tendo outra visão sobre ele. O Martinelli é fora de série, um moleque é um caracaço de bola, não sentiu o peso e tá aí. Volantaço com 3 gols já no Campeonato Brasileiro. Nenhum volante do Fluminense tem essa Léo, coisa de 3 gols. Léo, a gente tem que observar que Xerém é solução. Xerém é solução. Às vezes a gente fica muito apegado nesses jogadores que o Fluminense aposta, entendeu? Só que sempre foi, né? No final, acaba que, por exemplo, esses Dodges da vida, outros jogadores que o Fluminense acaba apostando, o Fluminense não leva tanto dinheiro nisso, né? Mas o jogador formado no clube, um ativo nosso, a gente tem que dar valor, a gente Com não certeza. tanto no mercado para pegar Felipe Cardoso, Caio Paulista, sendo que se você olhar para a base, você tem uma geração de sub-20 e sub-17 muito boa, pô. Você tem que aproveitar. Excelente. Samuel Granada e por aí vai. Esse moleque.
entendeu? Então, assim, se você colocar esses meninos para jogarem, além do retorno esportivo que eles dão, tem um retorno também financeiro, pô. Com certeza. Entendeu? Quanto é que o Fluminense não vai ganhar com o Metinho, com o Kaique no futuro não, porque eles já foram vendidos, né? Ah, Mas com Martinelli, John Kennedy, com toda essa turma, entendeu? Se você comparar com o Dodi, com o Caio Paulista, com o Felipe Cardoso, que mais nos trazem desgosto do que alegria, entendeu? E, porra, muito menos dinheiro, né? Então, aham. assim, é solução, cara. Xerém de fato é a solução, com certeza. E sempre foi. Xerém, né, o pessoal brinca, tá no aperto, o Fluminense tá no aperto, chama Xerém que resolve. E é realmente, a garotada sempre que entra costuma dar conta do recado. Mas assim, lógico que nesse turbilhão de contratações que o Fluminense faz aí, às vezes que a gente não entende, tem grata surpresa, né? Por exemplo, o Nino, que veio do Criciúma, Também, é. falado, ninguém nunca ouviu falar no Nino. Teve o Caio também, o Alan ano passado, Exatamente. entendeu? Mas O eu acho que, Dodge, assim, por exemplo, o Dodge veio do próprio Criciúma. É uma pena que saiu, mas o cara veio muito baratinho e era um bom jogador. Não tem como a gente dizer que o Dodge não é um bom jogador. Entendeu? sim, sim. Mas, assim, eu entendo que no momento que você utiliza Xerém, a gente olha para trás e vê os meninos subindo, ganhando cancha, né, para subir no time principal. E é muito mais fácil você, de repente, ter um retorno financeiro com eles, porque eles já estão ali, do que de repente você pensar um jogador, ter que fazer uma pesquisa, ter Não, que, com pô, às vezes dar certeza. um dinheiro a mais para pegar em uma outra equipe. Então, a gente às vezes tem que pensar por esse prisma. É, Léo, você quer falar mais alguma coisa? não, só para a gente finalizar essa parte, e aproveitando que você falou da Xerém também, tem essa questão realmente, Xerém é a nossa vitrine, e nesse bolo de contratações que a gente faz aí também, pô, vem esses trastes aí que a gente, Robinho da vida, que tá aí há 10 anos no Fluminense, o contrato nunca acaba, e o que, é que vai acontecer depois? Que o que vem acontecendo Mas você desde o gastou ano 7 passado. milhões nele. Mas você gastou Exatamente. 7 milhões, pô. Então, aí o que, que vai acontecer com esses jogadores aí que não são utilizados, ficam aí com contratos no Fluminense aí por anos, vai acontecer o que vem acontecendo já há um bom tempo. Vira e mexe daqui, vai passar 5 anos e o cara entra com um processo do nada aí em cima do Fluminense para ganhar alguma coisa. Então, assim, não gerou lucro, só trouxe prejuízo, o cara ficou mamando em cima do contrato feito pelo Fluminense. Então, assim, realmente, usando a base, Xerém, a chance disso acontecer, pode acontecer, não tem como dizer que não vai acontecer, mas a chance disso acontecer é menor, porque a garotada tem que ser grato com o clube pela oportunidade. Então, assim, é uma via de mão dupla. A garotada colabora com o time, a gente ganha um dinheiro das percentuais vendas e todo mundo fica feliz aí no caso, entendeu? Ao invés de acontecer essa questão dessas séries de processos de jogadores aí que não acreditam em Esses, nada. esses Dodges, os Caios, né? Os Caios Henriques, os Alans da vida, acho que são mais exceção. Que a Aham. regra, na verdade, é essa que você falou, é o Robinho, que, porra, não joga nada, fica encostado, o Fluminense gasta uma grana, daqui a pouco tá botando o clube na justiça. É o Felipe Cardoso, é o Caio Paulista, é o Lucão do Break, entendeu? Infelizmente, o nosso scout, com relação a essa questão de você pensar os jogadores, né, algumas apostas, ele é muito deficitário. O Fluminense perde muito dinheiro com esses caras, entendeu? Bem, E de o 5 acerta departamento. um. Assim. Exatamente. O departamento de scout está lá, ninguém mexe, já tem mais de 10 anos, entendeu? Passa a gestão, entra a gestão e o departamento de scout não muda. Então, se for para acreditar em alguma coisa, eu prefiro acreditar mesmo em Xerém, É. entendeu? E a gente dá para também coisar esse departamento de scout aí que, curiosamente, vira e mexe surge a contratação de jogadores que é relacionado a um certo empresário aí, que a gente já conhece muito bem dentro do Fluminense, que é o tal do Eduardo Duran. Vira e mexe, pinta alguém aí, puxa a carreira do cara, é agenciado pelo Eduardo É. Duran, e vai, daqui O a Caio pouco vai para Paulista é um Tomé. exemplo. O Caio Paulista é da Exatamente. Tombense, pô.
Da Exatamente. Tombense. O que tem de jogador da Tombense nesses últimos anos no Fluminense não é brincadeira. Léo, a gente vai agora mostrar um pouquinho aqui sobre as escalações. O Santos vai jogar, que é o mandante, né? Vai jogar com João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez, aquele zagueiro que jogou no Fluminense, que está muito bem por lá, por sinal. Sempre gostei dele. Felipe Jonathan, ele é bom zagueiro, ele. Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Soteldo, possivelmente, ou Ivonei, caso o Soteldo não jogue. Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. E o Fluminense vai vir com o time dessa reta final, onde o Fluminense começou a escalar posições no Campeonato Brasileiro, que é Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, Iago, Martinelli e Nenê, Luiz Henrique, Luca e Fred. O jogo vai ser às 18h15 na Vila Belmiro e vai ser apenas transmitido pela Premier. O Fluminense geralmente dá sorte na Vila Belmiro e dá sorte contra o Santos também. O Santos é um dos maiores fregueses do Fluminense na história do Brasileirão. E aí, Léo, quer deixar mais algum recado aí? Alguma situação sobre o jogo? Só aproveitando, a gente acabou entrando em outros assuntos. Eu acabei falando da lateral direita, mas não falei da esquerda, que de fato é a nossa maior preocupação para esse jogo. Do lado Calegari e Soteldo, a gente pode ficar tranquilo, por outro, a gente tem que abrir o olho, apesar do Egídio estar numa excelente fase. Se encontrou aí no time e é o principal assistente na lateral esquerda, só que pega o Marinho numa fase absurda. Então, assim, E o Egídio, Léo, ele falha no gol do Ceará. O gol foi nas costas dele, pô. O Exatamente. gol começa no lado dele, ao cruzamento, aí pega a cobertura do Calegari, o Calegari vai mal na cobertura e faz os 2 pênaltis. Exatamente. Então, assim, a gente tem a possibilidade, a chance clara de vencer esse jogo pelo que o futebol que a gente vem apresentando. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com essa lateral esquerda com o Marinho, que é um jogador que tem desequilibrado muito. Eu me arrisco a dizer não. Afirmo que o Marinho carrega esse time do Santos nas costas, tá? Assim como já vem Para fazendo. mim, é o melhor jogador da América. Para mim, Tá. foi o melhor jogador da Libertadores, Ele do brasileiro. Então, para mim, é o top 1. Se o Santos chegou na final da Libertadores, é graças ao Marinho pelo que ele fez pelo Santos nessa temporada. Então, sim, o jogo de amanhã a gente tem que abrir muito olho para a lateral esquerda, tem que redobrar a atenção lá com relação ao Egídio, porque o Marinho vai complicar ali nessa questão, como já vem complicando para muitos outros dos times aí do Campeonato Brasileiro, entendeu? Se você imaginar um ataque com Fred e Marinho, porra, iria ser um baita de um ataque, né? E poderia ser o ataque do Fluminense há anos atrás, porque o Marinho começa no No Fluminense, Fluminense. dispensado em 2008/2009. Imagina esse ataque durante Pô, esse período, né, vitorioso do Fluminense. Pô, ia uma ser. pena, né? O Marinho não ter vingado no Flu, né? Assim como os outros jogadores que depois vai passando por vários clubes, e aí depois quando a gente puxa, tem a formação em Xerém, a gente nem imaginava, né, nessa questão. Se você montar um time de Xerém dos últimos 10 anos, dá um baita time. E a maioria desses jogadores estouraram, não no Fluminense, mas em outros times, né? É verdade. Entendeu? Tipo, por exemplo, Thiago Volpe, Marinho. Uma turma boa aí que a gente dá para elencar. Então, é isso, galera. Acho que a gente dissecou tudo com relação a Santos e Fluminense. O Léo já está de preto aí, em homenagem à queda do Vasco, se Deus quiser. Amanhã, Vasco na Adeus, Série B. Adeus, Vascão! Flamengo perdendo o título para o Inter. Vai, Abel. Quem sabe, né? E a gente ganhando do Santos e ficando mais próximo dessa vaga na fase de grupos da Libertadores. Com certeza. No final aí, Léo. Bom, o sketch final, que amanhã a gente tem uma noite abençoada, né? O nosso time esteja bem inspirado para essa partida contra o Santos. Principalmente o nosso goleiro Marcos Felipe, que vem agarrando absurdamente bem, esteja bem inspirado para parar esse mini míssil aleatório aí de Marinho, como o pessoal tá brincando aí.
Aproveitando, eu quero aproveitando a onda da brincadeira aí, quero ouvir de você qual o palpite pro jogo de amanhã, o placar de amanhã para você. Cara, eu acho que amanhã vai ser 1-0. 1-0 na base do gol cagado. Dependendo do Marcão, a gente vai jogar recuado, esperando uma bola ali. O Santos é mais qualificado que o Ceará, que o Bahia, que o Botafogo, que esses times aí que a gente pegou na reta final. Eu acho que vai ser um jogo bem parecido com o do Atlético Mineiro. Talvez a gente encontre mais chances ali no segundo tempo, com o Santos mais cansado e deixando um contra-ataque pra gente. Então, eu acho que num contra-ataque, 1-0, gol de Fred. Vamos de Fred. Eu vou ser mais ousado, eu vou arriscar num 3-1 do Fluminense. Acredito que seja possível, até porque se a gente pegar um retrospecto aí da zaga do Santos, tomou gol em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não lembro de ter saído vazado de alguns jogos recentemente. Então, assim, a zaga do Santos costuma bater cabeça e acredito que a gente consiga fazer um bom proveito aí amanhã no placar de 3-1 com umzinho do Fred. Vou colocar umzinho do Fred porque merece já um bom tempo. Já, né? Desde o jogo do Bahia que jogou demais e aquele gol, aquela cabeçada dele que não entrou. Então vou botar um golzinho do Fred aí pra gente ficar feliz amanhã. Então é isso, galera. Agradecer aí a presença do Léo. A gente tá junto nessa aí no Pavilhão Tricolor. Esse foi o nosso primeiro pré-jogo. Agradeço a atenção de todo mundo aí. Deixe seu like. Compartilha essa bagaça aí pra galera tricolor e não se deixa de inscrever, tá? Do canal, que é muito importante pra gente alcançar voos maiores aí como mídia independente tricolor. Valeu, galera. Saudações tricolores. Valeu, Léo. Um abraço, galera. Siga a gente também no YouTube, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.